Olá, oitavano! Como estão todos? Bom dia! Na nossa aula de hoje de artes, vamos fazer uma revisão sobre tudo que já foi estudado, inclusive porque vocês vão estar fazendo o teste, né? Dessa semana a outra. Então vamos lá. Qual o tipo de arte que existia aqui no Brasil? Até porque bem antes da colonização já existiam moradores aqui, né? Então existiam os indígenas, os índios, né? Os índios que, por sinal, tinham suas esculturas, tinham seus artesanatos. Então, a forma deles expressarem a sua arte era através do seu artesanato, das suas esculturas, das suas pinturas. Então, os índios também possuíam um jeito e uma forma de expressar a arte. Porém, com a chegada dos portugueses, teve uma grande influência, né, desses povos europeus, né? Os portugueses trouxeram uma forma totalmente diferente de fazer arte para aqui para a colônia, né? Uma forma com, vamos dizer assim, um jeito mais fino de se fazer arte, um jeito acadêmico, sim, acadêmico, porque com a vinda da família real para o Brasil, junto com a família real veio vários artistas, inclusive um dos grandes nomes, né, da arte, o francês Deblé. Deblé, que por sua vez tinha na sua obra, né, um tom documentarista, né? Ele documentava através das suas obras de arte, das suas pinturas, cenas e muitas vezes fotos das pessoas da corte, como o próprio Dom João VI, a Maria Leopoldina. Então ele tinha esse aspecto, né, de trazer as gravuras, nas suas gravuras e aquarela, o registro, né, do Brasil naquela época, né? Principalmente ele retratar, claro, a cidade do Rio de Janeiro, né? Não podemos esquecer que naquele momento está ocorrendo a Revolução Francesa, lá na Europa, mais precisamente na França, aonde a França pede para que Portugal corte relações com a Inglaterra, que era um dos seus maiores aliados. Então, eles vêm para o Brasil, né? Muitos dizem, acreditam-se, que venham fugidos, até por causa dessa revolução que estava ocorrendo lá. Então, a família imperial portuguesa vem para uma das suas colônias, colônia essa, Brasil. Entre outros, né, tem também o arquiteto Montenay. Ele foi um arquiteto urbanista que projetou a Academia Imperial de Belas Artes em 1826 e foi o principal responsável pelo ensino da arquitetura na academia, né? Os franceses, na verdade, eles impulsionaram o ensino formal da arte aqui no nosso país, né? A chegada dos franceses impulsionaram isso porque antes, né, eles rompem a estética rococó, os padrões, né, estético rococó, a qual estávamos acostumados aqui na colônia, né, então colônia de Portugal, Brasil, e trazem toda uma simetria, todos os traços que antes eram irregulares lá na era rococó, né? Mas na arte rococó, e trazendo assim a forma e jeito francês, né, europeu de se fazer arte. E não podemos esquecer, né, do Joaquim Le Breton, que era ex-secretário do curso de Belas Artes no Instituto da França, que hoje é o Museu do Louvre. Ele foi o líder da missão francesa, artística francesa, aqui no Brasil em 1816. E um dos principais objetivos desse grupo, né, de artistas franceses era fundar uma academia de arte no reino e construir um ideal de nação com base na figura forjada de um herói. Então, essa era uma das principais objetivos dos franceses, ou desculpa, dos artistas franceses aqui.
A Academia Imperial de Belas Artes, né, ela traz alguns gêneros com elas da pintura formal, né? Da pintura histórica, como que representam acontecimentos históricos ou grandiosos, tipo a Batalha do Havaí, de Pedro Américo, que retrata a Guerra do Paraguai, mas não tão importante, tem o gênero de retrato, que é a pintura, né? Naquele tempo não existia máquina fotográfica, então ela trazia também essa expressão de retratar de forma realista personalidades importantes daquela época. Gêneros de natureza morta, que são representados por seres inanimados, como frutas, flores e animais. É muito comum, era muito comum essas pinturas. Gênero de paisagens, como a mesma fala, né? Cascatas, montanhas, riachos, tudo correlacionado à natureza. A primeira fase da AIBA, ela traz uma influência neoclássica, né? Uma estética neoclássica, né? Neo porque seria um novo clássico, né? Eles estão trazendo essa parte do clássico para o novo, né? Com Dom João ainda nessa primeira fase, Dom João ainda era o imperador, não só de Portugal, mas também daqui dessa colônia. Na segunda fase da IBA, temos o jovem Dom Pedro, né, Dom Pedro II, que se torna um grande incentivador da arte, e temos dois grandes representantes nessa segunda fase, né, que é o Vitor Meirelles e o Pedro Américo. Sim, Vitor Meirelles. Pedro Américo, que por sinal tem uma obra conhecidíssima, que é o Grito do Ipiranga, onde ele traz à margem do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil, né? O Brasil não era mais colônia de Portugal naquela época, naquele momento. Na terceira fase temos o regionalismo de Almeida Júnior, que tem influências estéticas, artísticas do realismo e regionalismo. Como eu mesmo falei, não esquecendo o Vitor Meirelles e Pedro Américo, a estética dele é uma estética romântica, né? Inclusive a questão do quadro. O Grito do Ipiranga é uma forma romantizada através da tela do que teria sido a independência do Brasil naquele momento. Estudem, até porque vocês vão fazer teste, mas qualquer dúvida é só perguntar, viu? Eu estou a postos.